nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Ainda estamos no arranque de mais um novo ano que continua a ser de grandes desafios para cada um de nós face às inúmeras dificuldades que persistem em nós e ao nosso redor. Existe até uma tendência generalizada de pensar que é impossível prosperar na adversidade. Mas será que é mesmo assim? Será que é preciso esperar que as crises terminem para podermos avançar? Como é que Deus nos traz provisão? Enquanto atravessamos as tempestades da vida, como é que devemos reagir? É sobre este tema que hoje vamos conversar com o pastor Hugo Pinto, ele que é também autor do livro recentemente editado Prosperar na Adversidade. Olá, pastor, obrigada por estar aqui connosco. De facto, os últimos tempos não têm sido nada fáceis para os portugueses, com inúmeras dificuldades, desemprego, desânimo, e olham para o futuro com um certo desânimo. Quando desistir não é solução, como é que nós devemos reagir face a estas tempestades, a estas adversidades? Pois é isso que as pessoas precisam entender, é preciso reagir e não ficar, não ver a adversidade como alguma coisa fatal e final. E muitas vezes nós não podemos controlar aquilo que se passa à nossa volta, mas podemos sempre controlar aquilo que se passa dentro de nós. Então reagir com a atitude certa, com o sentimento certo, com uma atitude positiva, uma atitude de fé, de confiança também em Deus, com uma mente também firme, ou seja, uma mente que está depositada nas promessas de Deus, na palavra de Deus, em quem Deus é e naquilo que Deus nos diz. Com essa atitude de fé e esperança que Deus nos permite ter, como é que é possível, mesmo no meio das tribulações, das adversidades, nós entendermos que há algo mais além à nossa espera? Como é que nós podemos crescer, aprender, superar, prosperar na adversidade? Pois é entender, não é? Este livro procura também encorajar as pessoas que ficam muito naquela ideia que enquanto houver a adversidade não podem prosperar, não podem estar bem, não podem ter provisão ou ter bênção na sua vida. Mas com Deus na nossa vida, com Deus na equação, nós podemos experimentar essa provisão, essa bênção, essa força, mesmo no meio da adversidade, no meio das circunstâncias mais difíceis. Podemos florescer, podemos prosperar, podemos ver coisas maravilhosas. E o que é que entendemos aqui por prosperar? Pronto, prosperar, tanto o conceito que eu uso, não é um conceito no sentido bíblico, no sentido não materialista, não naquele sentido materialista, só ver a questão financeira ou de um enriquecimento a qualquer preço e a qualquer custo, mas uma questão de, primeiro, o homem na sua totalidade. Considero que uma pessoa que seja abastada em termos de riquezas, mas que não tenha alegria, que não tenha felicidade, que tenha ideação até suicida, que há muito entre pessoas com um certo nível financeiro, isso não é ser próspero, isso não é estar bem na vida. Prosperidade no sentido do total do ser, em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, mental, relacional, familiar e económica também, porque é importante e faz parte da vida. Então prosperar é o homem na sua totalidade, estarmos bem, estarmos felizes, sermos saudáveis, sermos abençoados. No fundo foi com esse objetivo que Deus nos criou. Deus não nos criou para sermos miseráveis. Exatamente. Deus criou-nos para sermos felizes, para sermos abençoados, para nos relacionarmos com Ele e experimentarmos a Sua presença, a Sua natureza, a Sua força e a Sua alegria. E é preciso esperar que esta crise termine para experimentar essa prosperidade, essa força que Deus tem para nos oferecer? Eu creio que não. Eu procuro mostrar, através do livro, muitos exemplos na Bíblia em que muitas pessoas sempre prosperaram mesmo no meio das maiores crises, no meio das maiores dificuldades, não no fim, mas no meio. Por exemplo? E sempre prosperavam, tal como José, por exemplo. José foi alguém que prosperou não porque não passou pela adversidade, mas porque passou
pela adversidade. Se ele não tivesse passado pelaquela adversidade, ter sido vendido pelos irmãos, traído pela família, no seio de uma família disfuncional, no meio de situações tão difíceis, injustiçado pelo próprio Senhor a quem ele servia. Se ele não tem passado por todo este tipo de adversidades, ele nunca teria chegado onde chegou, a primeiro-ministro do seu tempo. Mas é interessante que ele não prosperou só no fim da adversidade, mas no percurso, na casa de Potifar, na prisão onde ele estava. Sempre interessante que ele prosperava, sempre ele crescia, sempre ele chegava a lugares também de destaque e de bênção. E por isso vemos depois Deus a transformar o mal em bem. Muitas vezes é mais à frente que nós percebemos o propósito do porquê ou do para quê termos passado pelas adversidades, não é? Pelas tribulações. Mas durante esse percurso, como é que é possível Deus trazer provisão enquanto atravessamos esses Bom, Deus crises? traz provisão de muitas maneiras e é importante as pessoas não começarem a fazer aquelas contas de cabeça e a pensar que tem que ser desta maneira. Sim. E depois já não é e ficam desanimados. Deus tem muitas formas com Elias. Ele, através de corvos, Deus trouxe provisão a Elias num tempo de grande crise e de grande escassez. O que é muito importante é entendermos que a provisão de Deus sempre vem também numa atitude nossa de fé e também de generosidade. No meio, por exemplo, de uma dificuldade com uma multidão esfomeada, através da generosidade de um rapaz que deu os alimentos que tinha, houve uma grande multiplicação, uma grande bênção, uma grande prosperidade ali, que alimentou milhares e milhares. No meio de dificuldade, é importante continuar a ser generoso e dar, porque à medida que damos e semeamos, nós vamos ver uma grande colheita. E são exemplos que nós encontramos na Bíblia e que nos inspiram e que encontramos também neste livro de meditações, Prosperar na Adversidade. Obrigada, pastor, por ter estado aqui então hoje à conversa connosco. De facto, Deus criou-nos para sermos prósperos, isto é, sãos, pessoas felizes e abençoados em todas as áreas do nosso ser. Sabemos que muitas adversidades podem parecer ameaçar este propósito de Deus, mas o certo é que podemos ser, fazer e viver tudo aquilo para o qual Deus nos criou se Jesus estiver connosco. Essa foi a razão porque Ele veio ao mundo, para nos dar vida abundante e Ele foi bem sucedido. Por isso ressuscitou ao terceiro dia e pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Os problemas podem até continuar, mas Jesus tem todo o poder e amor para nos ajudar a fazer de nós mais do que vencedores. A propósito deste tema, hoje temos para lhe oferecer o livro de meditações da autoria do nosso convidado de hoje, Prosperar na Adversidade, ou então o livro A Grande Conquista. Para receber um destes exemplares, contacte-nos. Hoje ficamos então por aqui, mas logo voltamos a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. E regressamos aqui à RTP2 na próxima terça-feira, a esta hora, para mais um Luz das Nações. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações.